Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nos unimos mais uma vez para refletirmos, à luz da doutrina espírita, os ensinos do Mestre Jesus. E que o Senhor Jesus nos dê este amor maior, nos coloca por misericórdia, por compaixão das nossas almas, para que nós possamos exercer a bondade e a compreensão, auxiliando uns aos outros, sempre em Teu nome, Jesus. E o tema que foi proposto para a noite de hoje, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nos itens 11 e 12, intitulado Egoísmo. No capítulo 32 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma mensagem por título O Amor Tudo Sofre. E diz assim: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente em nome do amor. E por mais que nos pareça estranho, as pessoas que amam, matam. Matam mais as pessoas que elas amam do que as que elas odeiam. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos, nos diz Emmanuel. Pessoas que tiveram o casamento rompido, um noivado, um relacionamento, ou até mesmo uma briga em família, furto, contenda, injúria, perversidade, aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. As pessoas que amam, que vivem no mesmo lar, se permitem uma permanente contenda. Muitas vezes elas são perversas, furtam e roubam do outro, e são capazes de comportamentos que não teriam em nenhum lugar, a não ser com a pessoa amada. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Legenda essa do amor. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. E o que nos chama a atenção é a definição que o benfeitor Emmanuel dá para egoísmo: apego da alma ao bem próprio. Todos nós temos o dever de buscar o bem próprio. O nosso próprio bem é um dever. Mas o egoísmo é quando esse sentimento de busca pelo bem próprio se torna apego. E transformamos esse bem em um valor absoluto, que precisa ser preservado e garantido, ainda que à custa do bem do outro. Esse é o egoísmo. Portanto, não é por amor que nós ferimos, é por egoísmo. Não é por amor que nós nos acomodamos. Não é por amor que nós permitimos que hábitos que trazemos há milênios das nossas existências anteriores se repitam literalmente na nossa encarnação atual. É por egoísmo. O egoísmo
altera a nossa afeição do amor e nos transforma em déspotas, em narcisos. E o que mais nos chama a atenção no mito de Narciso não é o fato dele querer ver-se a todo momento. O pior problema do narcisista é transformar o outro em um espelho. Transformar um indivíduo num instrumento que nos sirva, que faça aquilo que nós queiramos que ele faça, que nós tentemos controlar o outro ao nosso bel prazer, para poder buscar o nosso próprio bem. E é por isso que Emmanuel nos diz: o amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, porque não está apegado à sua própria alegria. Quem ama verdadeiramente busca a sua alegria, mas não está apegado a ela. Por esse motivo, saber sentir-se feliz com a alegria do outro é o que vai nos transformando aos poucos. E para que possamos exercitar no nosso dia a dia algo tão lindo e às vezes tão difícil de traduzir em palavras, mas que é possível, nós temos uma regra áurea. Uma regra que é traduzida em todas as grandes religiões. Assim, e ela diz o seguinte: assim tudo que quiserdes que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. Essa é a regra. Descrita em todas as grandes religiões, como zoroastrismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, judaísmo, islamismo. E no cristianismo, nós vemos ela no Sermão da Montanha. Essa regra, quando refletimos sobre ela de maneira profunda, ela não deve se aplicar ao outro, que quando reclamamos que ninguém nos ajuda, quando reclamamos que o outro é que deve pedir desculpa a nós. A regra áurea é um movimento nosso inicialmente. E ela é um movimento de ação. E ela acontece hoje, nas circunstâncias do nosso dia a dia, nas circunstâncias em que nós estamos vivenciando o aqui e o agora. Porque o amanhã chegará, quando chegar, será hoje, e o ontem já foi escrito. E Jesus, como um grande representante dessa regra, fazendo o bem sem esperar a recompensa, então cabe a nós colocarmos a regra em movimento, tendo consciência do que nós queremos, o que esperamos sobre a nossa vida, como gostaríamos de ser tratados pelas outras pessoas, o que gostaríamos que o mundo nos trouxesse. Porque muitas vezes nós ficamos à mercê das opiniões alheias, das escolhas alheias, dos comportamentos em massa, fazendo uma reflexão profunda de como nós gostaríamos que nos tratassem, gostaríamos que nos compreendessem, né? Que elas fossem pacíficas para conosco, que obtivéssemos apoio, que obtivéssemos compreensão, colaboração, comprometimento, esforço. Tendo essas questões claras, fica mais fácil, percebendo que a regra vem de dentro para fora, para tudo aquilo que nós queremos para nós mesmos. E que isso se torne um padrão para que nós façamos ao próximo, para a nossa atuação no mundo, isso seja um padrão de conduta, que não espera a reciprocidade. Precisamos começar a agir. Se desejamos a tolerância, sejamos mais tolerantes com aqueles que nos cercam. Sejamos mais flexíveis diante das fragilidades do outro, que provavelmente são as nossas também. Porque o querer, o bem, é um impulso de todos. Mas na prática, do estatuto sublime, é forçoso que sejamos nós quem
nos adiantemos a fazê-lo. E há uma fala do ministro do Auxílio Sanzio, no livro Ação e Reação, quando ele tem uma conversa com o benfeitor Aulus, salvo engano, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando é questionado sobre o bem e o mal, como reconhecer, como diferenciar o bem e o mal. E ele disse que antes de qualquer coisa nós busquemos simplificar. É mais fácil conhecermos o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, diz ele, é um progresso de felicidade. A segurança e a justiça para todos os semelhantes, para todos. E para todas as criaturas da nossa estrada, às quais nós devemos nos empenhar. As conveniências do exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento, por ordenações puramente humanas, que nos colocariam em uma falsa posição por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para o nosso prejuízo, a indisciplina, a revolta. E o bem será desse modo a nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos. Ainda que isso nos custe a renunciação mais completa, agindo em conformidade com a lei do Senhor, nós seremos ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. E isso se expressa através do egoísmo, na vaidade, na insensatez, no orgulho, nos diz o benfeitor. Porque não raro nós pensamos que o mal é uma força antagônica, quando na verdade o mal é o egoísmo, o bem apenas para nós mesmos. Tudo que geramos no nosso círculo familiar, por exemplo, retorna como um sintoma, seja um sintoma de saúde ou uma enfermidade, para nós mesmos. Então, que nós tenhamos coragem para lutar contra essa maneira de maltratar a nós mesmos através do egoísmo. Nós busquemos hoje não criar linhas divisórias entre o tempo e a oficina da vida, sempre dando o primeiro passo. Para encerrarmos, gostaríamos de deixar uma mensagem do Espírito Maria Dolores, que se encontra no livro Verdade e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se me permite, recados da vida. Se o presente é rude e amargo, com nublados horizontes, coração, não te amedrontes. Sigamos buscando a frente, na direção do porvir. A paz reclama servir. Progresso pede marchar. Olha o quadro que te cerca, do átomo aos oceanos, do verme aos seres humanos. A confiança é valor. O sol se apoia no espaço, criando jardins fecundos que o tempo transforma em mundos de evolução e de amor. A semente entregue ao solo germina e cresce sem medo. Faze depois arvoredo. Depois é verde mansão, suporta o vento e aguaceiro. Cada flor que desabrocha, confia-se vale a rocha. O rio tem fé no chão, assim também os espinhos
da provação que te alcança, são faixas de segurança de invisíveis semideus. Cumpre o dever que te cabe, trabalha, serve e porfia. Tens a fé por luz e guia, da terra aos braços de Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos acompanhe, nos guiando, nos amparando e nos dando a certeza e a coragem que está ao nosso lado na luta para vencermos as nossas próprias dificuldades.